Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A paz que excede todo o entendimento e o entendimento sempre desviar do mal são aqueles que estão segundo o coração de Deus, aqueles que perseveram segundo buscando a sua justiça. A justiça de Deus é o próprio Filho amado, aquele que nos constitui filhos do Deus Altíssimo por meio dele, a única forma, o unigênito do Pai, primogênito de toda a criação, sendo Cristo gerado antes mesmo das primeiras obras, aonde através dele tudo se formou, e pela submissão do coração ele herdou tudo aquilo que ele mesmo fez, juramento eterno por si mesmo, que não se arrependeria, quando ali fez-se a promessa para Abraão que não se arrependeria, aonde através dele se tornaria pai de multidão, assim como se puderes contar as estrelas do céu, aleluia, aquele da qual nós perseveramos, filhos por adoção. Outrora estávamos não com a paz, porque estando segundo o mundo não há paz para aqueles que estão no mundo. Aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, e tampouco ama a Deus. Não servis a dois senhores. A palavra diz: jamais cocheais em dois pensamentos, e tampouco a palavra diz: tenha bom ânimo, jamais estejais segundo o coração dividido, porque ele é aquele que a palavra diz que ele não divide com a carne da sua glória, mas a um coração contrito e arrependido, o espírito aquebrantado, ele compartilha aquilo que ele é riquíssimo através do seu espírito, a honra, a glória e a imortalidade. Aqueles que reivindicam a natureza divina, não se vive segundo a natureza humana, mas busca-se viver da natureza divina, e vivem de fé, vivem de forma sobrenatural, ainda que se levante perseguidores, e os homens naturais que sempre se levantam segundo aqueles que vivem sobrenaturais, o Senhor é aquele que nos concede vitória diante deles, porque ele nos ensina: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa retê-lo, tem o poder e autoridade. Aquele que tem a chave da morte e do inferno, é aquele que tem uma espada a ponto de dividir a alma do espírito. É a este temeis, que tem o poder e a autoridade para lançar tanto o corpo e a alma onde o seu verme não se queima. A este temeis. Lembrai-vos da sarça ardente, do qual Moisés relatou, o espinheiro que não era consumido pelo fogo. Muitos, por rejeitar aquele que podia os justificar, se torna como um galho seco preste a ser lançado ali no fogo, onde não será consumido, por rejeitar aquele. Porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida. Assim nos ensina o Senhor, e dele não se permite escarnecer. Tudo segundo a conduta de cada um, e ninguém consegue ter uma boa conduta, um caráter a ponto de ser aprovado por si mesmo, sempre pela fé naquele que tudo opera e executa, e lembrando que para manter a fé no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, é necessário estar sempre mantendo as boas obras, porque é justamente as boas obras pela condução do seu Espírito que aperfeiçoa a nossa fé, aonde segundo os frutos dignos de arrependimento, segundo os frutos de mansidão, de longanimidade,
de domínio próprio, segundo a piedade, sempre como fonte de alegria. Bem-aventurados que usam de compaixão, porque serão fartos da compaixão. Lembrando da sua misericórdia e benignidade, ele a usa como a quer. Ele é aquele que julga, tem o poder e autoridade tanto para aniquilar como para salvar. Aquele que o rejeita já está rumo à condenação, mas aquele que o reconhece e o busca, ele diz, eu os faço prosperar e jamais causar dano algum. Ele é aquele que nos escolhe, ele é aquele que a palavra diz, muitos são chamados através do Deus Altíssimo, mas poucos são os escolhidos, porque é necessário que ele veja a perseverança para que sejamos sempre constantes, e através desta perseverança, de um alimento sólido que ele nos concede, aonde saímos da condição do leite puro espiritual, que outrora, segundo um novo nascimento, estávamos, e buscamos este alimento sólido, aonde nos concede o discernimento, aonde se consolida, aonde se firma, e não há mais inconstância, se deixa as atitudes infantis de menino, e age, se discorre como que adulto, aonde se persevera. A palavra diz, sejais em relação ao mal como crianças, mas em relação à sabedoria do alto, sejais como que adultos, aonde sempre se alcança o discernir entre o bem e o mal, e permanece sempre através das boas atitudes, aperfeiçoando a nossa fé, aonde aqueles que permanecem sendo aperfeiçoados iriam produzir 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque ramo de si mesmo não pode produzir os bons frutos, somente através daquele que é a videira verdadeira, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.